Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Hoje a gente traz um tema importantíssimo. Hoje a gente vai falar sobre aleitamento materno. E antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Você já agradeceu a Deus por hoje? Já fez a sua oração hoje? Eu te pergunto isso porque estamos cá, graças a Ele, graças a Deus, para agradecer mais um dia nessa nossa interação, mais um dia que estamos vivos, mais um dia que estamos juntos e para o quê? Para garantir receber o nosso conhecimento, uma excelente semana para você, acima de tudo. E como você já sabe, hoje é segunda-feira e hoje é um dia que eu trago aqui um quadro que é muito bacana, onde o doutor Leonardo Girundi, ele traz esclarecimentos sobre o seu direito. Roda a vinheta. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Leonardo Girundi, antes de mais nada, muito prazer por estar aqui com a gente. Essa é a nossa primeira interação de muitas. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um privilégio meu. Seja bem-vindo você também ao programa. Eu já te conheci pela televisão e é interessante, né? Legal essa situação que a gente vê as pessoas na televisão e a gente tem o privilégio de estar assim perto, hoje ao vivo aqui no estúdio. Então, é uma grande alegria, um privilégio estar aqui do seu lado. Vamos juntos fazer uma parceria. Principalmente aprendendo com o senhor, viu? Tá. Todo dia de manhã a gente sai para aprender. Exatamente. Costumo falar que quem não aprende todo dia e melhora todo dia um pouquinho não serve para viver, não. Não, senão não tem nem graça. É verdade. Por falar em aprender, já vou trazer aqui a primeira pergunta, que é da Elisa Gonçalves Costa. Aliás, muito obrigada por mandar a sua contribuição, Elisa. Olá, doutor. Dê entrada no salário maternidade urbano. Meu filho já tem 5 anos, está em análise, entrei com recurso. Qual a possibilidade de conseguirmos o benefício? Interessante a pergunta, apesar de ela não ser clara e explicar todos os detalhes, ela fala que já entrou com recurso. Então, se ela já entrou com recurso, provavelmente já foi negado. O prazo normalmente são 30 dias. Você faz o pedido, em 30 dias você tem ali a resposta, né? E depois é aberto o prazo para recurso para juntar algum documento que às vezes está faltando, para ali você provar exatamente a maternidade, a idade, a sua necessidade. Então, esses aspectos todos são necessários. Então, se você juntou tudo, normalmente não existe dificuldade para se receber o salário maternidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir também. Muito bacana, espero que a sua pergunta tenha sido esclarecida. E olha só, temos mais uma, doutor. Vamos lá. Essa próxima aqui, a pessoa não se identificou e essa, inclusive, é uma orientação que a gente dá. Caso você não queira se expor, você pode sim mandar a sua pergunta pra gente, não é, doutor? É verdade. Sem se expor, sem falar seu nome, não precisa. Essa próxima pergunta, então. Boa tarde, sou viúva de um funcionário público federal. Recebo proventos. Natureza da pensão civil vitalícia, amparo legal, EC 103 de 2019. Pretendo fazer um concurso público para uma prefeitura e sempre aparece a ressalva de não receber proventos de aposentadoria. Por favor, gostaria de uma explicação jurídica. Desde já, agradeço pela atenção. Essa pessoa é de Belo Horizonte. Uma terra boa, hein? Belo Horizonte, minha terra, nascida e criada em Belo Horizonte. Esse horário lá em Belo Horizonte já está na hora do pão de queijo com um cafezinho. Então, tenho certeza que você está aí já tomando o seu cafezinho, comendo um pão de queijo. Ô, terra boa, gente. Um abraço. E essa dica de não se identificar é muito importante. É interessante porque tem muitas pessoas que vão tratar ali de assuntos da família, né? Assuntos bem pessoais. Então, se você não quer que falemos o seu nome, é só mandar aí a dica que nós faremos isso. Respondemos a sua pergunta. E o que eu acho legal desse quadro é isso, porque é um quadro feito por você. Você manda sua dúvida, sua pergunta, a gente só vem aqui para falar aquilo que você quer saber. Então é muito legal. Mas se não quer ser identificada, só fala lá que nós não identificamos. A pergunta é bem interessante porque trata de alguns aspectos específicos. Primeiro, hoje mesmo eu recebi umas 3 perguntas sobre isso. Sobre a questão seguinte, se eu casar de novo eu perco a pensão? Isso é muito comum, sempre recebemos essas perguntas. São coisas muito distintas. Por quê? Porque existe pensão alimentícia e pensão do INSS. Pensão de aposentadoria. Então, já é uma confusão que todo mundo já cria por esse aspecto. Normalmente, você perde a pensão quando casa de novo, quando a sua pensão é a pensão alimentícia.
ok? Por quê? Você recebe ali de um parente, normalmente do seu ex-esposo, um valor destinado à sua manutenção. Se você vai casar com outra pessoa, que essa pessoa assuma a responsabilidade dessa nova família. Então, por isso que corta-se a pensão alimentícia, diferente de pensão previdenciária. E esse caso aí foi bem específico, ela cita inclusive de onde vem o provento. O que significa isso? A pensão previdenciária, aquela de aposentadoria, é aquela que uma pessoa contribuiu durante a vida inteira. Então você recebe não é por causa de um benefício. Alguém contribuiu financeiramente para você receber. É como se fosse um seguro. Você paga o seguro e quando você falece, você recebe o seguro. Por quê? Não é porque você é bonita, é porque você é legal, porque você é gente boa, mas sim porque você pagou. Pensão previdenciária por morte é assim, alguém contribuiu para você receber. É possível você receber quando a pessoa ainda está trabalhando. A pessoa está ali no exercício da sua função e falece, aí ela deixa a pensão para alguém, né? Ou quando a pessoa já está aposentada, ela já é aposentada e falece. E nesse caso também deixa para aquele que é o beneficiário, aquela que é a sua esposa, a sua companheira, aquela pessoa que vive com a pessoa. Nesse caso específico, você cita inclusive na pergunta que ela é vitalícia. Então você vai receber o tempo todo, eternamente, por causa do plano de previdência que o seu marido contribuiu. Existe choque com algumas situações. Em alguns concursos você não pode receber proventos. Não significa que seja sempre de proventos de pensão. Então deve-se analisar caso a caso. Lembrando que cada instituto de previdência também é diferente. Então é um assunto bem específico. Por exemplo, você pode ser ligado à previdência, por exemplo, militar, à previdência do exército. Então são assuntos específicos, institutos específicos. Todos eles, exatamente como um contrato de seguro, tem ali todas as especificações. E por que você não recebe, não pode concorrer àquele concurso especificamente? Por causa das regras que foram estabelecidas. Então, esse tipo de concurso é para pessoas que não recebem daquela instituição, para você não ter 2 salários daquela instituição. Normalmente é assim, e eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, apesar de ser bem específica, eu acho que eu consegui entrar aí nas entranhas da pergunta. E você percebeu, gente, como o doutor Leonardo Girundi responde as perguntas de forma clara, de forma transparente. Se você tem qualquer dúvida, não se esqueça, todas as segundas-feiras, o doutor está aqui, advogado, para respondê-las no quadro Seu Direito. Então, aproveito para deixar a rede social, @LeonardoGirundi. Não deixe de segui-lo. Pode entrar em contato com ele diretamente, não pode, doutor? Exatamente. Manda sua dúvida, sua pergunta, que a gente traz para cá também. Quando eu não respondo lá direto. De vez em quando, eu saio daqui, gente, recebe lá 50, 80 perguntas. Imagino, então, eu vou respondendo lá. De vez em quando demora uns 2, 3 dias, mas eu respondo pessoalmente, diretamente, todo mundo. Nos siga lá no @LeonardoGirundi ou nos mande por aqui também. Tem o WhatsApp do programa, mas também tem o nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Segunda-feira que vem, eu estou aqui para responder a sua pergunta. Muito obrigada, doutora. Até mais. Até mais. A próxima segunda. Tchau. E seguimos aqui, então, para o nosso bate-papo sobre o aleitamento materno. Gente, olha só, essa é uma estratégia de grande importância, que é a estratégia que mais previne mortes em crianças com menos de 5 anos de idade. Mas, infelizmente, esse período de amamentação, que é tão importante para a saúde do bebê, para o relacionamento mamãe e o filhinho, infelizmente, não é um mar de rosas para todas as mamães. E a gente vai passar por todas essas questões no nosso bate-papo de hoje. Apresento, então, a vocês as nossas doutoras que estão aqui convidadas, que vieram aqui presencialmente. Muito obrigada para ter essa conversa aqui com a gente. Então, eu apresento a você, doutora Carolina Cursi, que é ginecologista e obstetra. Muito bem-vinda. Muito obrigada do convite. Parabéns, né, pelo seu novo projeto. Que seja um projeto aí de muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Cada dia aqui melhorando, né? Estou ainda entrando no esquema, mas estou amando, inclusive, vou até compartilhar com você que me assiste. Estou adorando fazer aqui esse programa com todo amor. E recebemos também Cecília Gama, que é pediatra neonatal. Seja muito bem-vinda também. Obrigada pelo convite e parabéns também por essa iniciativa. Muito Boa obrigada. sorte. E eu lembro a você que me assiste que esse programa é feito para você e também por você. Estamos ao vivo através do www.hittv.com.br. Você consegue falar com a gente, mandar seus comentários, mandar suas perguntinhas, interagir com a gente através do nosso Facebook, que é TV Hit.
Hit TV Oficial e tem também os nossos canais no Instagram. Pelo Instagram, @TVHit, tem também o Instagram do próprio programa, @consultaaldoutor, tudo por escrito. E você pode também entrar em contato comigo através do @Dani_Parisi. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E caso você tenha perdido algum programa, não quer perder, não quer ficar de fora de algum conteúdo que a gente tenha veiculado por aqui, você pode também correr no YouTube, Hit TV ao vivo, ok? Combinado? Então vamos aqui dar início ao nosso bate-papo. Primeiro, vou começar com a doutora Carolina, ginecologista. Queria que você falasse pra gente sobre as formas de aleitamento e como preparar a mamãe para esse momento da gestação até esse momento. Vamos lá, né, Dani? Então, assim, a gente sabe... É muito importante essas pausas, né, essas pautas que vocês colocam no ar, porque a gente sabe, a colega pediatra, se eu estiver errado nos dados, me corrija, que a gente tem, as mamães estão abandonando a amamentação, né? Então, a gente tem aí um índice muito alto do abandono da amamentação. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa de falar... numa rede onde a gente vai ter o maior número possível de mulheres ouvindo a importância do aleitamento materno, né? E, assim, isso é muito importante. Então, primeiro, a gente não veio aqui para romantizar a amamentação. Acho que é isso que a gente precisa... Vamos falar bem direto. É muito difícil. Muito. Né? Então, a gente sabe que amamentar não é fácil, né? E eu costumo explicar para as minhas pacientes que, assim, não é instintivo, né? O bebê nasceu, vou pegar o meu bebê com aquela minha camisola que eu fiz no meu enxoval, vou abrir minha camisola, vou colocar e o bebê... Ai, mamãe, eu tenho que mamar. Infelizmente, Dani, a história não é assim, né? Então, a gente precisa entender que o pré-natal vem para tirar as dúvidas das pacientes durante o pré-natal, a importância de passar com o pediatra durante o pré-natal. Doutor, como é que é? Qual que é a sua filosofia? O senhor apoia a amamentação? O senhor, olha, mas eu não vou querer. Tem uma outra estratégia? Como é que é o acompanhamento com o pediatra? Então, assim, a gente sabe que o pré-natal, eu como obstetra vou cuidar da mamãe e do bebê ainda dentro do forninho, né? Mas a gente precisa conversar sobre a amamentação, né? E aí depois vai entrar a parte do pediatra para orientar essa questão. Então a gente vê assim, né? Vocês ficam preocupadas. Ah, o que eu vou fazer para a mama? Para a mama estar perfeita quando nascer. Não adianta. O que você precisa é ter acesso à informação e entender o que é importante da amamentação, o que eu posso fazer, o que depende de mim. Né? Então, depende de mim estar com bons profissionais, conversar, tirar as dúvidas. Né? Eu vejo, Dani, que as mulheres se preparam muito para o parto. E o medo do parto, e o medo é do parto. E aí fazem plano de parto, querem conhecer a doula com 3 meses de gestação, já quero falar de parto. E esquecem que a amamentação é uma das etapas mais difíceis do maternar. Não é fácil. Né? Então, isso que é importante. A gente precisa entender que a amamentação definitivamente não é instintivo, ponto. Né? E que a gente não é estoque de leite, a gente é fábrica de leite. Então, eu vou ter que aprender a estimular, vou ter que aprender o que é o processo da amamentação. Né? Você estava comentando, doutora, sobre as mulheres que cada vez mais desistem de amamentar. Dani. E a gente lançou uma enquete no Instagram, no @consultaaldoutor, que eu vou te convidar, caso você ainda não tenha visto, corre lá para você dar a sua opinião. Coloca, por favor, diretor, a enquete que a gente lançou na tela. As maiores dificuldades no aleitamento materno, na sua opinião, é claro. Dor e problemas de pega, falta de apoio para as mamães ou volta ao trabalho. Daqui a pouco a gente vai descobrir qual foi a mais votada e, claro, eu vou pedir para vocês comentarem. Por enquanto, a gente dá aí o tempo para você correr lá no nosso Instagram e dar a sua opinião. E aí, então, doutora Cecília, eu queria te perguntar quais são as formas de aleitamento e quais são os benefícios para o bebê? Bom, eu concordo com a doutora Carolina, porque realmente, de fato, as pessoas romantizam essa questão da amamentação, né? E na consulta, eu faço bastante consulta pré-natal, porque nosso programa realmente na clínica é que passe com o pediatra antes, porque normalmente o pediatra já faz parte da equipe
Então, é muito importante a gente saber, naquele processo, né, do nascimento e depois, logo depois, na questão logo depois do parto, golden hour, que são coisas que favorecem também o tipo de amamentação. E durante a consulta, eu também oriento muito essa questão da dificuldade, né, que as mães têm. Então, eu sempre falo, é o primeiro grande desafio que a gente encontra, é essa questão da amamentação. Né? Então, durante a consulta eu esclareço bastante essas questões. Eu falo muito a respeito também dos bicos, né? Que às vezes um bico é diferente, ou às vezes tem um bico que é um pouco mais plano, tem um que é o semiplano, tem um que é um invertido, tem um que é super protuso, ótimo. Então, depende, né, do tipo de bico, depende do bebê, porque às vezes o bebê faz uma abertura de boca adequada, às vezes a abertura de boca é menor. Então, tem que ter um manejo um pouco melhor. Então, tem a questão também do primeiro leite. Qual é o primeiro leite que sai? Aí depois vem a pojadura. Aí a pojadura é a descida do leite, então a mama já fica mais engurgitada, já fica mais cheia. Aí que é outro empecilho, outro obstáculo que a gente encontra. E existem também as diferentes formas de colocar o neném para mamar. Então tem a fórmula tradicional, a forma invertida e... Às vezes a invertida no início é boa e depois volta, fica normal. Então, existem algumas informações que são cruciais nesse momento, para ela saber que existem possibilidades que vão facilitar, né, que vão diminuir um pouco esses obstáculos para que ela tenha um bom benefício desse momento. E a rede de apoio é muito importante também, né? Então, tem que ter aquela pessoa que incentiva. Então, às vezes, eu até brinco com o pai. Pai não é rede de apoio, mas o pai, quando ele passa em consulta pré-natal, quando ele está consciente disso, ele serve como um incentivador, né? Eu fico muito assim preocupada e atenta às vezes naquela consulta, primeira consulta às vezes do bebê, em que o pai fica assim, eu percebo, né, nas entrelinhas que ele está um pouco ansioso e querendo dar uma fórmula, uma mamadeira, aí eu falo, calma, tá tudo bem. Às vezes eu, né, tento assim um pouquinho também assim puxar ele um pouco assim na responsabilidade do apoio, né, de ter um pouco de paciência, de ajudar, de botar o neném para rotar, de às vezes ficar com o neném no colo um pouquinho para o neném se acalmar, que às vezes nesse processo, né, da mãe colocar o neném no colo, ela está ansiosa, o neném sente essa ansiedade e chora muito. Então às vezes o pai pega esse neném, acalma o neném, a mãe vai no banheiro, joga uma água no rosto, fala, respira fundo, fala, vai dar tudo certo. Essa parceria é muito importante. É muito importante. Doutora, qual que é a importância do amamentar para a mamãe? Bom, o benefício são vários, né? São vários benefícios, tanto para o bebê quanto para a mamãe, a gente sabe. Então, a gente sabe que para uma mulher que amamenta, ela vai ter uma recuperação melhor no pós-parto, diminui o sangramento que ela vai apresentar, porque o útero contrai no momento dessa produção hormonal. Então, a gente tem esse benefício que é enorme, né? Então, se ela para de sangrar, melhora a anemia, melhora a parte de vitamina e tudo mais. Faz então, parte de um equilíbrio. É um né? equilíbrio, né? Então, a gente sabe que tem o fator protetor de câncer de mama, de câncer de endométrio, de osteoporose, né? Então, a gente sabe de inúmeros benefícios para a mamãe. Então, isso a gente está, né? Claro, a gente tenta explicar, a gente tenta falar, né? Então, assim, a gente não pode romantizar, a gente tem que entender que o bebezinho vai ter o benefício para a gente poder evitar, certo? As doenças lá na frente. Então, tem inúmeros benefícios que a gente pode ter para o bebê. Vamos ter os benefícios para a mamãe, com toda certeza. Então, sempre é o binômio mamãe e feto, né? Mamãe e bebê. A gente nunca pensa só num ou a gente só pensa no outro. E eu acho muito importante isso que a colega comentou, da questão do marido não ser rede de apoio, afinal, né? Marido, ele é pai, né? Ele é pai, ele não é rede de apoio. Rede de apoio é a avó, é a funcionária que vem 2 vezes na semana, né? Então, a gente fala muito da rede de apoio lá na clínica, como é que você vai montar essa rede de apoio e não deixe para pensar nisso no momento que nasceu. E agora quem vai ser minha rede de apoio? Por isso que é importante, Dani, a consulta com o pediatra antes, no pré-natal, para você entender o que é a rede de apoio, né? Então, assim, a rede de apoio não vai ser o Instagram, a rede de apoio não vai ser entrar lá no Google e... o que eu faço aqui? Então, assim, isso é super importante. Se a gente tiver um bom pré-natal, um bom pré-natal, consulta com a pediatra antes. Em qual mês que é importante inserir a pediatra? Eu encaminho meus pacientes com 30 semanas. Tá. Eu encaminho meus pacientes com 30. Eu não sei se na sua clínica é lá diferente. na clínica a partir de 32 semanas.
Então, é um período que a gente está falando a mesma língua. Sim, justamente porque é um período que, é isso que a doutora Carolina falou, primeiro é só gestação, o neném, aí a preparação da questão enxoval, aí está toda preocupada com isso. E aí, nesse momento, acho que elas começam a perceber que, né, a barriga começa a ficar maior, o bebê mexe mais. Opa! Então, elas começam a ter um pouco mais noção de que o que vem depois. Sim, esse então, dia assim, está chegando. Porque elas... isso, a cultura era muito assim, muito pré-natal com o obstetra. E esqueceram de que depois tem o bebê. E aí? Tem que ser essa informação. É importante essa consulta que a gente fala, por quê? Porque você não vai conseguir escolher o seu pediatra depois que o bebê nascer. Porque depois que o bebê nascer, Dani, você tá lá, o bebê chora. O bebê, ele só sabe chorar, para a comunicação dele, né? Então, aí eu vejo o quanto que as pacientes se sentem... Dá para perceber direitinho no puerpério quais aquelas mamães que foram no pediatra antes, estão mais tranquilas no puerpério, e quais são aquelas pacientes que não foram e só chegaram depois. Porque daí fala, mas e agora? Eu vou pensar como no pediatra? Então, é fundamental esse trabalho de equipe do pediatra, com o obstetra, com a família, e também dá o momento da paciente falar, não gostei dessa pediatra, eu não gostei dessa maneira, eu não gostei, ela é de uma linha tal, eu gosto... Dá tempo dela você trocar. se identificar, claro, criar esse elo de Exato, porque até sim, você chegar então, no parto, você vai passar várias vezes com a obstetra. Sim. E se você em algum momento não gostar, dá tempo de você trocar também. A pediatra é a mesma coisa, você precisa ir conhecendo antes, para quando que o bebê chegar, tô sentindo bem acolhida, tô numa equipe que é assim que eu gosto, tô numa equipe que fala a mesma língua, tem os mesmos valores que eu tenho dentro da minha família. Então, isso é importante, né? Nós estamos aqui batendo um papo muito bacana, muito informativo aqui no Consulta ao Doutor sobre aleitamento materno. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo sobre aleitamento materno. Se você chegou agora, apresento a vocês as nossas doutoras que estão aqui para serem consultadas, batendo um papo informativo muito interessante aqui com a gente. Doutora Carolina Russi, ginecologista e obstetra, e também a doutora Cecília Gama, que é pediatra neonatal. Sejam bem-vindas. Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Obrigada. E dando continuidade, então, ao nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a importância do se preparar para o parto e que muitas mamães não se preparam, gente, para esse momento aí da amamentação. E eu queria falar agora um pouco sobre as grandes dificuldades encontradas nesse período. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em se preparar, a gente tem muitos mitos ainda, né? Da época da vovó, né? Da época lá do interior. Ah, vou pegar a buchinha e esfregar o bico da mama, né? Com aquela buchinha de banho. Deixa a mama calejar, porque quando o bebê nascer, nossa, você não vai passar por isso. Trago verdades, que isso é proscrito, isso a gente não pode mais fazer para a mama. Inclusive, Dani, já comprovaram que pacientes que são mais sensíveis a esse estímulo pode até liberar o hormônio que vai acelerar a questão do trabalho de parto. Olha, então, por favor, se você está gestante, está pensando em seguir essa orientação da vovó, pergunta para o seu médico, porque hoje nós da obstetrícia não orientamos machucar, calejar a mama, né? O que a gente sabe é que a gente pode expor as mamas para tomar um sol, 10 minutinhos de manhã. Aí elas falam, mas doutora, como eu vou pôr a mama para tomar sol em São Paulo? Então a gente dá aquela dica, né? Corta uma camiseta, só o redondo da mama, fica só lá 10 minutinhos expondo a mama. Isso é o que você pode fazer, né? E tendo, é claro, uma boa hidratação, uma boa alimentação e conversar. E se informar. Se informar, né? Porque a gente sabe, Dani, que é difícil a amamentação, não é brincadeira. Então, a gente vem aqui como profissional da área da saúde para nos dê a chance de te conduzir para a sua amamentação. A gente vai estar apoiando, a gente vai estar ajudando, a gente sabe que não é fácil, as fissuras podem acontecer, né? Então a gente não quer romantizar e a gente também não quer massacrar aquela mulher que por alguma indicação absoluta ela não consegue amamentar o bebê.
O que a gente quer como profissional da saúde é aumentar, Dani, que mais do que 60% das mulheres levem essa amamentação pelo menos os 6 primeiros meses de vida do bebê. Pelo menos dá essa chance. A gente sabe que volta ao trabalho é difícil, a gente sabe que fazer tudo isso sem rede de apoio também é difícil, mas assim, dá uma chance para você e para o bebê. Teve um trabalho, que ele é americano, ele é bem antigo, que a psicóloga foi atrás, foi conversar com todos os presidiários, né, as pessoas que tinham cometido algum crime, e ela foi levantando o grau de maldade nessa ação dessa pessoa e constataram que os piores crimes foram cometidos por pessoas que nem amamentação tiveram. Para você ver o grau da importância do conectar, do amor, dessa questão, desse laço com a mãe. E a gente sabe hoje em dia a importância que tem essa questão do maternar, da relação com a mãe na vida adulta, né? Então, para você ver, um estudo que a gente achou que não ia ter uma importância, mas que no final ela trouxe até essa importância, essa relação com a mãe, né? Então, eu acho que é isso que da minha parte como obstetra e como apoiadora das mamães, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar. É difícil, vão ter todos esses percalços, fissura, a mama vai doer, você vai ter aquela sensação de que, meu Deus, eu não vou conseguir, mas eu acho que é isso. Dá uma chance para a gente, como profissional da área da saúde, te ajudar a você amamentar. Com certeza. Doutora Cecília, a amamentação, ela é exclusiva, ela é necessária até os 6 meses, é isso? Isso. E aí você pode continuar a amamentação até os 2 anos de vida. Como que a gente pode classificar esses períodos e instruir a quem nos assiste a importância e quais são as fases dela, a hora que a gente coloca água, chás, a hora que a gente passa a inserir outras substâncias, outros alimentos para o bebê? Isso. Bom, a amamentação, o ideal é que ela seja estabelecida já bem no começo. Então, logo na primeira hora de vida do neném, que a gente até considera como a golden hour, que a gente tem uma série de benefícios. Então, o ideal é que esse bebê nasça e vá direto para o colo, independente se é um parto normal, se é uma cesárea, que ele vá direto para o colo. E a avaliação do médico, né, do neonatologista, eu faço isso, é muito observacional, então, de fato, eu não preciso pegar o neném para examinar, eu examino ele depois dessa primeira hora. E durante essa primeira hora, normalmente, o bebê já começa a ter sinais de querer sugar. Então, ele já dá uns sinais, colocando a língua para fora, fazendo os movimentos de sucção, a gente já consegue colocar. Não é uma sucção super eficiente, mas ele já vai lambendo, isso já estimula bastante descida de colostro, já estimula esse vínculo, que é muito importante. Essa golden hour já favorece esse contato visual, então esse vínculo, né, entre a mãe e o neném, que é importante para se estabelecer a amamentação também, e para que isso já seja um começo de um benefício, de uma coisa boa assim, no decorrer dessa amamentação. Quanto mais informação ela tiver, melhor. De fato, o primeiro leitinho que sai, ele é um pouco mais fluido, é o colostro, né? Então, ele é um pouco mais fluido, mas ele é riquíssimo em anticorpos. Então, ele já começa também a preparar esse intestino do neném, que é um intestino imaturo ainda, para receber o leite maduro. Então, ele, depois de mais ou menos uns 2 a 3 dias, até 5 dias, né, de 2 a 5 dias, é que começa a ter a pojadura, que é a descida do leite maduro. E o que estimula é a sucção do neném. Então, conforme o neném vai sugando, vai estimulando os receptores que mandam uma informação para o cérebro. Ó, tem que produzir leite. E aí começa e vem, aí eu brinco, eu falo assim, aí vem tudo de uma vez. Aí a mama fica cheia, é aí que começa a dar uma complicada. Mas com a informação, com as orientações todas necessárias, a gente, na maioria das vezes, consegue dar um apoio, melhorar essa questão. E aí, até os 6 meses, esse bebê fica amamentado única e exclusivamente com o seio materno, com o leite materno. E quando a gente fala do livre demanda, é porque não precisa se estabelecer 3 em 3 horas, como era antigamente. A gente deixa muito a critério, né, do próprio neném. Mas, é claro que eu sempre oriento, para não ficar muito pesado para a mãe, uma questão assim dos tipos de sucção que o neném faz, porque ele faz uma sucção que é bem efetiva, que está extraindo o leite da mama, que é uma sucção mais longa, e tem uma que é mais curtinha, que eu brinco que é a chupetada, né? Então, numa mamada, ele faz esses 2 tipos de sucção. Só que, às vezes, a mãe está um pouco sonolenta, cansada, e aí ele fica lá só
chupetando, a mãe acha que está mamando, só que ele não está mamando, então ele acaba que esse intervalo fica muito curto. Então eu sempre falo, presta atenção, vê se ele está sugando, se ele começar a chupetar muito, dá umas cutucadinhas nele para ele fazer sucção efetiva, para que tenha uma alimentação adequada, para que ele fique saciado, para que ele dure um pouquinho mais. Mas normalmente se estabelece aí entre 2 a 3 horas entre uma mamada e outra. E à noite, às vezes, dependendo do ganho de peso do neném, do grau, de como é que está essa amamentação, a gente até deixa o neném dormir um pouquinho mais, até para a mãe descansar, porque enquanto ela está descansando, melhora essa questão da produção. Não é indicado dar água, chá, nada até os 6 meses. A partir dos 6 meses começa a introdução alimentar. Na introdução alimentar, o leite materno ainda fica sendo um alimento principal no começo. Né? Eu sempre falo, não substituam as mamadas por enquanto, até está bem estabelecida a questão da alimentação, até o bebê está aceitando bem. Pode ser que ele queira mamar logo depois de comer, é uma coisa natural, até emocional, porque ele está estabelecendo uma coisa nova, né? Então, assim, é um novo alimento, só que o emocional dele ainda está muito vinculado à mãe. Então, eu sempre brinco, eu falo assim, ele quer saber se a mãe está ali ainda disponível, né? Então, às vezes, ele comeu, mas ele quer um mamar. E está tudo bem. E aí, conforme o próprio bebê vai afastando um pouco os horários das mamadas quando ele começa a comer. E depois que a alimentação está mais estabelecida, ele começa a dar um intervalo maior e aí ele começa a mamar um pouco menos, né? Mama, às vezes 3 vezes por dia, às vezes 4, depende do bebê. E assim se estabelece até os 2 anos de idade. Muito bacana. Temos uma pergunta do nosso público. Coloca na tela, por favor, diretor. Tainá Silva, de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani e doutoras. Estou grávida de 5 meses e tenho um filho de 2 anos que ainda é amamentado. Será que depois do nascimento do segundo filho ainda posso amamentar os 2? Tem algum problema durante a gestação amamentar? Não tem problema ela amamentar, né, durante a gestação. Claro que a amamentação ela pode estimular um trabalho de parto, mas normalmente, quando já está estabelecido, isso não acontece, na maioria das vezes. O que pode acontecer é que pode, em algum momento, né, dependendo do grau de amamentação dessa criança de 2 anos, que eu acredito que seja pouco, não vai interferir no mais novo. Mas eu aconselho desmamar o mais velho antes do outro nascer. O meu conselho é esse. A gente vê, eu também sou contra suspender a amamentação quando engravidou. Você está amamentando? Segue. Os estudos de hoje não falam, pelo amor de Deus, parem de amamentar. Não. O que eu vejo, né, é você orientar essa criança maiorzinha que está na hora de parar, né, vai fazendo um desmame mais amoroso, né, não é da noite para o dia. Por quê? Porque, então meu irmão nasceu e eu parei. Então, o meu contato com a minha mãe parou quando meu irmão caçulinha veio. Então, isso dificulta para a própria criança de 2 anos. Ela não consegue entender que ela já tem condições de outras comidinhas. E o bebê que veio é novinho, ele também já foi bebê. Então, Dani, a gente fala assim, não deixa, é igual passar para a cama, né? Que eu também oriento bastante. Faça isso de uma maneira amorosa, explicando para a criança, olha, não deixa para quando chegou na maternidade, ele vê, nossa, meu pai e minha mãe chegando com esse monte de coisa, tem uma criança, agora eu vou pro meu quarto, agora eu vou largar do mamar da mamãe? Não, essa mamãe é minha. Então você começa a ter essa dificuldade, que aí você já imagina, Dani, 2 bebezinhos para cuidar. A casa para tomar conta. O marido que já está ali perdido, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquela bagunça. Aí tem um cachorro para completar na história, aí tem um outro animalzinho na casa. Então, fica muito difícil para essa mulher, né? Então, assim, pode amamentar? Pode amamentar, sem problema nenhum. É claro, se ela tiver um trabalho de parto prematuro, foi avaliado pelo obstetra dela, e esse obstetra orientou, olha, para você, neste momento, vamos parar? Aí ela para e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o aconselhado faça isso antes, né? Faça isso antes do bebê nascer, o bebê não vai entender. O bebê não vai entender. Muito bacana essa. E dá para fazer um desmame
amoroso, É. né? Então, assim, eu sempre falo, uma criança de 2 anos, ela já tem um pouco mais de consciência, ela já tem, a relação já é diferente. Então, simplesmente explicar, né, começar a conversar com essa criança, explicar, né, tá vindo um irmãozinho, você já tá grande, empoderar também essa criança, né? Assim, que não precisa mais, porque de fato, depois dos 2 anos, não precisa mais, né? Não tem mais tanta necessidade. E eu vejo uma coisa, né? Quando eu vejo assim, minhas pacientes que seguem com a amamentação, Cecília, depois dos 2 anos, você vê o quanto que essa mãe fica cansada, enquanto que essa rotina da casa fica difícil. Para esse casal voltar a ter relação sexual fica difícil. A gente precisa entender. Então, a gente viu agora que virou esse hit, né? Essa questão virou essa pauta, né? Da Isa, que infelizmente passou por tudo isso daí. A gente tem que entender que o casal, gente, eles têm um relacionamento que é difícil, vai passar por toda a alteração hormonal da gestação, depois vem o parto, depois vem a amamentação. Vamos olhar para o relacionamento também desse casal, né? Então, você precisa de tudo isso. Você prolongar uma amamentação como sendo uma desculpa que não quer mais ter relação. Eu vejo isso no consultório. Elas falam, ai, doutora, eu vou continuar amamentando porque eu não estou afim, né? Então, assim, olha, também tem que pensar do outro lado, né, Dani? Eu sou super a favor de amamentação, de acolhimento, os maridos entenderem. É claro, eu trabalho isso todos os dias no meu consultório. Mas a gente também precisa ver o outro lado. E ali tem um relacionamento, tem uma família, né? Isso é importante. E é importante, né? Cuidar da mãe, cuidar da mulher. Exato. Né? Cuidar daquela pessoinha que está ali. Cuidar da família, né? Cuidar do da família. marido, né? Cuidar de todo mundo. E o psicológico, claro que interfere e muito nessas relações, na questão da amamentação, do leite que vai vir a ser produzido ou não, que vai vir em quantidade ou não. Tudo isso interfere, né? As questões emocionais permeiam a nossa vida. E é importante, demais, né? A gente precisa falar. A gente não Sim. pode romantizar. Não, imagina, isso aqui tudo vai dar certo. Daqui 5 anos eu volto a ter relação com meu marido. Não é assim que funciona. A gente precisa ter uma estrutura, uma base familiar, um relacionamento saudável, né? E ela também se reconhecer, né? Por que ela está prolongando tanto essa amamentação? Foi uma indicação da pediatra? Tem alguma coisa absoluto, né? E dificulta para a criança ir para a escola, dificulta para essa criança ter, né? É claro, a gente entende que mãe é porto seguro, a gente entende que esse mamar que a criança vem e chega na mãe é parte emocional dessa criança. A gente também precisa pensar no contexto geral da família, né? Com certeza. Com certeza. Gente, a gente tem aqui o relato de um pai que ele contou um pouquinho sobre o que a esposa passou. Vamos observar juntos. Esse é o relato do Marcelo, também aqui de São Paulo. Minha esposa amamentou por 3 meses, mas começou a machucar ao ponto de sangrar. Ela comprou um bico de silicone recomendado pelo médico, mas o nosso bebê ele não aceitou. Então optamos pela mamadeira, que acabou dando certo, e o bebê então começou a ganhar peso. Esse é o relato da minha esposa que eu acompanhei de perto. Marcelo, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E aí, nesse caso, a gente tem 2 questões, né? A da esposa, que estava com um sangramento no bico do seio, e aí foi orientado de usar o bico de silicone, mas que a criança não aceitou. A criança rejeitou, então teve que inserir a mamadeira. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esse caso, o caso do Marcelo, aqui pra gente. Da parte da mãe, né? Então, assim, é claro, a gente não consegue julgar, mas o que a gente sabe de experiência é assim, as fissuras, elas vão apresentando pelas dificuldades da amamentação, principalmente o posicionamento. Tem várias posições, como a colega comentou, claro, né? Tem várias posições. Tem a tradicional, tem a invertida, tem a cavalinho, tem várias posições. A deitada, né? Se a gente, Dani, não coloca esse bebê na posição correta, começa a ter esses machucadinhos que a mama pode apresentar. Isso é fato. E, inclusive, a posição correta é que dá o estímulo certo hormonal para ela continuar a produzir o leite. Entendeu? Então, assim, por isso que aí vem um monte, entendeu, Dani? Ela começa a ter a dificuldade da posição, aí ela vem a fissura, aí o estímulo é pouco, aí o leite não desce. É isso que é essa confusão toda na casa de uma mamãe que acabou de se ver mãe. Que nem ele que aguentou 3 meses, né? A gente sabe que a gente tem alguns materiais que podem, alguns produtos que podem ajudar durante o pré-natal, durante o puerpério, durante a amamentação, mas que não é uma coisa obrigatória, que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que ter em casa. Não é uma coisa obrigatória de um enxoval, né? Então, da minha parte dessa questão de como chegou a fissura, né?
é isso, foi uma posição errada, essa mãe estava com sono, ficou com a posição errada, o bebê não ficou na posição certinha. Então, o que leva até esse momento da fissura é isso. E eu acho que a tentativa do colega de indicar o bico foi para tentar ajudar essa questão da mãe, né? Existem outras técnicas, né? Não só usar o bico. Então, por exemplo, isso realmente acontece, né? O que a doutora Carolina falou a respeito da posição. Porque na maioria das vezes é isso mesmo que acontece, né? Bem no porque a criança já tinha 3 meses, mas assim, bem no começo, a questão da pega, da abertura da boca, de pegar não só o bico, mas pegar a areola também, sensível o bico vai ficar. Fazer fissura, a gente tem que rever a questão da pega. E hoje em dia a gente tem as consultoras de amamentação, a gente tem os lasers também que ajudam bastante, que são de baixa potência, mas que melhoram muito a cicatrização. Então a gente tem algumas orientações que a gente pode dar, né? E agora, quando a criança já é um pouquinho maior, de fato pode ter sido alguma coisa assim, uma pega inadequada à noite, aquela coisa. E aí a gente também consegue fazer isso. Eu indico às vezes pausa. Então vamos não amamenta, tenta tirar um pouco com a bomba, dá num copinho ou numa colher dosadora para evitar essa questão do bico da mamadeira que pode fazer confusão. Ou às vezes até como a criança já está um pouco maior, usar o bico da mamadeira não interferiria tanto. E aí depois retorna com essa amamentação. Agora, de fato, existem aquelas mulheres que realmente não conseguem e que não conseguem evoluir nessa amamentação. E aí a gente tem, eu brinco, eu falo, gente, temos inúmeras possibilidades de fórmulas, de mamadeiras, de bicos, e a gente faz a mamadeira. E nesse caso, para a gente não perder essa questão desse vínculo, desse olho no olho, eu sempre falo, ó, posiciona da mesma maneira que você iria dar o peito. Coloca a mamadeira aqui e olho no olho, é isso que eu acho que é o mais importante. Né? Então, as mães que não conseguem amamentar, também não precisa ficar nesse... Né? Porque às vezes eu fico um pouco preocupada com isso também, essa coisa muito do, amamentação, só é mãe que amamenta. Eu tenho muitas mães isso assim no consultório, que eu preciso desmistificar isso. Porque cria uma relação entre a criança e a mãe, que a criança às vezes nem aceita a mamadeira, porque a mãe está dando aquela mamadeira com tanta dor no coração, que a criança não aceita, aí a criança não mama. Então, assim, aí eu tenho que fazer todo um trabalho emocional com a mãe. Às vezes eu nem vejo o neném quase, né? Só examino rapidinho. Mas a minha terapia lá no consultório é muito voltada para isso. Então, eu falo, calma, não é menos mãe quem não está amamentando, né? São muitos dogmas, né? Muitos. Essa questão, só vai ser mãe quem teve parto X, só vai ser mãe quem conseguir amamentação. E aquela paciente que passou anteriormente por um câncer de mama, ficou sem as mamas, né? Então, assim, ela vai ter que amamentar como? Desse jeito. Então, eu também... a linha de pensamento é a mesma. Eu acho que você vai amamentar, faz o momentinho de amamentar, vai para o seu cantinho, vai para onde você se sente bem, arruma a sua postura e dá de mamar realmente do jeitinho que você fosse amamentar. Vai criando esse vínculo, né? Acho isso super importante. E você que é mamãe está ouvindo aqui o nosso bate-papo, esse ponto que as doutoras tocaram é muito importante. Estamos aqui, gente, para desmistificar essas grandes frases que não dizem respeito, né? Você não é mais mãe ou menos mãe por determinadas atitudes ou coisas no dia a dia que te acontecem ou deixam de te acontecer, viu, mamãe? E agora, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas posições. A gente preparou uma arte que fala um pouquinho sobre essas posições. Gostaria que você descrevesse para a gente e orientasse a quem nos assiste quais são as posições mais bacanas, né, que as mamães podem adotar, que vão ter aí um sucesso mais efetivo. Bom, existe a posição mais tradicional, que é essa aqui, né? Que normalmente assim a gente faz o braço aqui, né? Nesse ângulo de 90 graus, cabecinha do neném aqui. Muitas vezes, assim, o que é o ideal? No começo é que a mãe segure, né, a mama e faça uma pequena preguinha para ajudar. Então, às vezes ela até segura a cabeça assim, do neném aqui, posiciona e direciona a cabeça do neném ao seio, né? E aí isso facilita bastante nessa pega. Mas às vezes o bebê não consegue nessa pega, ou às vezes ele pega de um lado, ele pega bem, do outro ele já não pega muito bem. Aí eu sempre indico a invertida. A invertida é colocar o neném com as perninhas para cá, para trás, e ele vem de frente. E de frente no bico, às vezes ele consegue pegar melhor. Então, essa é a invertida. E tem aquela que é no cavalinho, que o bebê fica com as perninhas aqui sentadinho e também pega de frente também, da mesma maneira. Existe a deitada, então a mãe deita, o neném está deitadinho do ladinho, a mãe deita e ela posiciona. Sempre tentando... Agora, o que é mais importante é, quando for estimular, né, para o neném abrir a boca adequadamente, sempre eu falo, passa o bico do nariz em direção à boca, porque o neném faz isso.
é um estímulo, é um instinto que ele faz assim. E aí, quando ele abre o bocão, a mãe consegue levar a cabeça do neném ao bico e ele consegue pegar, porque ele abre uma boca maior e ela fazendo a preguinha consegue que pegue a areola junto, não só o bico, mas a areola também, que é o que vai fazer estímulo para sair o leite também, não adianta só o biquinho. Então, existem essas formas. E tem também tem possibilidade, tem muitas mães que fazem isso, que é deixar o neném no sling, grudadinho lá, e aí fica mais fácil, porque pela posição que o bebê fica no sling, que é mais ou menos uma posição sentadinha, que ele consegue pegar melhor e ela fica mais livre. Mas o que é mais importante é o conforto, porque a tendência é a mãe começar a ficar com o ombro muito contraído, começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no corpo. Então, sempre deixar uma almofada de amamentação, um local adequado. Eu falo, não deixa um só local, varia, né? Senão você fica meio bitolado naquele lugar. E essa dor de cabeça, lugar. inclusive, no pós-parto, elas fazem aquelas confusões, porque aí elas falam, não, essa dor de cabeça é da anestesia. Da anestesia. Calma, gente, não é. Você tá, imagina, Dani, você fica lá quanto tempo assim tensa, segurando o bebê, o neném. Meu Deus, né? E aí, então assim, e aí elas confundem, acham que é da anestesia, até você explicar, não é. E tudo que a gente vai falar da amamentação, a gente percebe que elas se culpam, né? Como que eu vou sentir uma dor de cabeça porque eu estou amamentando? Porque está na posição errada. Vamos organizar a posição, vamos dar um remédio para você melhorar e tá tudo bem. Segue a jornada, né? Temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Estou gostando que eles estão participando bastante hoje do nosso programa. Charlene aqui de São Paulo, boa tarde para você também. Minha bebê nasceu prematura e tinha aleitamento misto, mas com 3 meses não queria mamar no peito. Acabou largando e eu fiquei muito triste, mas como logo já iria voltar a trabalhar, isso me deixou mais tranquila. Essa questão emocional da mãe, quando a criança não se interessa mais, não quero mais mamar, praticamente autossuficiente aos 3 meses de idade. É muito complicado, né? Você vê aí como que é para a mamãe lidar com isso? Você vê, né, como ela, até a descrição da dúvida dela, né, do caso dela. Minha filha foi prematura, então assim, você vê como que foi o emocional dela ver o bebezinho dela nascendo prematuro. Ela não estava esperando, a gente está esperando que nasça e vá para casa. Né? Então, assim, a colega, claro, que tem muito mais habilidade para falar a dificuldade da questão da UTI, né, o Natal, né? Mas para você ver, se lê atenciosamente o jeitinho que ela narrou a história, para você ver, ela não estava esperando o parto prematuro, de repente ficou na UTI ou ficou no berçário e teve ajuda para poder se alimentar, claro. Aí ela não tem o estímulo certo, entendeu, Dani? Então ela vai produzir um pouco menos. Aí a bebezinha começa, já não amamenta direito, né? Não sabe se é da mamãe, não sabe se é da mamadeira e tudo mais. E é claro, se é mais fácil da mamadeira, o que a bebezinha vai fazer, não é? Mamadeira. Bom, é muito frequente isso acontecer, né? Então, quando o bebê nasce prematuro, dependendo do grau da prematuridade, da idade gestacional do neném, eles não têm nem reflexo de sucção. Então, de fato, eles precisam se alimentar através de uma sonda. E aí, depois de 34 semanas, mais ou menos, é o momento em que eles começam a ser estimulados na questão da sucção. Então, tem a fonoaudióloga que ajuda bastante nessa questão do estímulo da sucção. E tem aqueles bebês que vão super bem, que vai pro peito, já mama super bem. Mas tem aqueles que são mais devagar. Então, tudo depende. Eu falo, gente, cada bebê é um bebê. Cada filho é um filho, cada bebê é um bebê. Então, a gente tem que fazer esse estímulo ainda na UTI, ainda no berçário. A maioria deles consegue sair em aleitamento misto, que a gente chama, que é exatamente isso que aconteceu com ela. Fica um pouquinho, mama no peito e depois você acaba complementando justamente por essa questão do estímulo. Não foi um estímulo logo no começo, como deveria ter sido. Por mais que ela ordenhe, por mais que ela tire na bomba, por mais que tenha esse estímulo, não é a mesma coisa do neném estar sugando naquele período de 3 horas, 2 em 2 horas. Então, eles saem normalmente em aleitamento misto. Eu tenho pouquíssimos casos de prematuros no consultório que ficaram em aleitamento materno exclusivo, pouquíssimos. Inclusive, eu tenho uma que eu, parabenizo muito, mas é muito, muito difícil. E a maioria deles, de fato, acabam desmamando pela facilidade que tem o bico e eles acabam fazendo um pouquinho de confusão e falam, o bico da mamadeira é um pouco mais fácil, né? Sai mais quantidade, é mais rápido, mais fácil, então eles acabam optando. Tem aqueles que são mais apegados, né? Que mamam o peito porque é aquela coisa do apego, do emocional, mas que depois vai para a mamadeira. Então isso é uma coisa natural, acontece, frequente, comum no prematuro.
Gente, a minha amiga e vizinha de programação, a Maria Clara Leite, mandou um vídeo pra gente compartilhando um pouco sobre o processo dela de amamentação. Ela não teve dificuldade na amamentação. O problema dela foi para parar de amamentar. Vamos assistir juntos. Oi, gente, tudo bem? Tema do Consulta ao Doutor de hoje é aleitamento materno e eu tinha que passar aqui para dividir a minha experiência com vocês. A amamentação, para mim, foi a melhor fase. Desde o nascimento do meu filho até esse momento. Eu amava amamentar, como era gostoso, o momento meu e dele. Meu filho não teve problema nenhum para mamar, já nasceu mamando, mas eu tinha muita dificuldade de dormir, porque o bichinho acordava a noite inteira pedindo o tetê da mamãe. Depois, o meu problema foi tirá-lo do peito. Chegou uma fase que eu comecei a ter alguns problemas hormonais e a médica pediu para que eu desmamasse a criança. Minha tática teve que ser passar uma pimentinha para que Ian entendesse que o leite da mamãe estava estragado. Deu certo. E você, como é que foi? Olha só, gente, o sufoco dessa mamãe. Doutora Carol, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa questão hormonal que levou a Maria Clara a ter que parar de mamar para o filho dela. Então vamos lá, quando a gente fica na amamentação, a gente vai ter, claro, outros hormônios que vão estar produzindo, como a prolactina e tudo mais. A gente realmente vai mexer no ciclo hormonal dessa paciente. A gente não vai estar com a nossa produção hormonal natural, né? Porque eu tenho estímulo de um dos meus hormônios mais alto. Então, isso aí. E com certeza deu o sinal para ela. Ciclos anovulatórios, começou aquela bagunça no pós-parto. Então, ela começou a ter toda aquela dificuldade. Quando está mais lá para frente da amamentação e ela insiste ainda em amamentar, você vai ver que ela vai tendo TPMs mais prolongadas, os ciclos demoram para vir, porque ela está nessa bagunça hormonal. Né? Então, primeiro, para a médica dela ter pedido, com certeza, ela apresentou algum sintoma importante, ou até mesmo, Dani, ela tinha alguma outra programação de saúde, né? De cuidados, a gente não sabe em questão da idade e tudo mais. Então, quando a gente pede para que a mãe pare de amamentar, e quando a gente fala para essa suspensão da amamentação e tudo mais, não façam nada sozinha, converse com a pediatra, porque a pediatra que vai falar, olha, entra com tantos ml, essa é a melhor fórmula, produz essa fórmula desse jeito. Então, isso é importante a gente deixar frisado. Quando a gente fala, parem com a amamentação, eu vi lá e vou parar, não. A pediatra é a médica que vai ser a pessoa que vai te orientar como que você vai desmamar, como é que você vai parar essa amamentação. Mas só a gente pede para parar se realmente ela estiver apresentando realmente algum distúrbio hormonal, algum dos sintomas, ou não se recuperou, é aquela paciente que de repente está com muita queda de cabelo, aquela paciente que está muito cansada, aquela paciente que não consegue ganhar peso, tem diminuição da massa, aí a gente pede para parar de amamentar. Infelizmente, a gente não tem mais muito tempo, estamos aí com 2 minutinhos. Queria só dar uma olhada no resultado da nossa enquete antes da gente ir para o nosso encerramento. Resultado na tela. As maiores dificuldades no aleitamento materno ganhou, gente, a volta ao trabalho. Em segundo lugar, 40% ficou dor e problemas de pega. E em último lugar, a falta de apoio para as mamães. Doutoras, queria que vocês trouxessem aí a conclusão de vocês, as prescrições em termos de orientações para quem nos assiste, levando, claro, em consideração, inclusive, o resultado da nossa enquete. Pode começar por você, Cecília. Olha, eu sempre oriento quando a mãe, já que ganhou, né, a volta ao trabalho, eu sempre oriento as mães antes, né, eu sempre quando você vai voltar ao trabalho, para a gente poder se programar. Porque muitas vezes, se o bebê, vamos supor que ela volte ao trabalho com 4 meses, que às vezes acontece. Se esse bebê nunca mamou uma mamadeira, ele não vai pegar uma mamadeira logo de cara. Então, eu sempre tento, um tempo antes, já começar a colocar uma, né, à noite, para ele já começar a ter esse estímulo de sugar a mamadeira. E a questão da pega, que a gente já falou bastante, né, a respeito da pega, da sucção, do começo, que eu acho que isso já foi. Então, a questão é se preparar para essa volta ao trabalho mesmo. Mas é difícil, emocionalmente. Imagino que não seja nada fácil. Doutora, suas considerações finais? A volta ao trabalho precisa de planejamento. E hoje a gente sabe que a gente consegue fazer o armazenamento de leite correto pelo menos uns 15 dias antes para você ter essa amostra. E por mais que você vá trabalhar, tem como você levar a sua bolsinha térmica para você fazer aquela retirada, guardar para poder trazer e congelar e ter alguém para passar
essa quantidade de leite para o seu bebê. Então, volta ao trabalho é difícil. Então, a gente precisa se planejar. Exato, precisa se planejar, porque você consegue tirar no trabalho, né, Dani? Então, isso é muito legal. Tem todo um processo. Tem todo um processo. O assunto, como vocês direito, viram, gente, rende a beça. E eu vou convidar novamente essas mesmas doutoras para voltarem aqui e a gente continuar da onde a gente parou, porque ainda tem muita coisa para a gente falar, para a gente tratar. Agradeço demais a sua participação. Você que acompanhou o nosso bate-papo, gostou dessas duas profissionais que estão aqui com a gente, está na tela o contato delas do Instagram para vocês conseguirem segui-las, entrarem em contato, saberem um pouquinho mais dicas e mais orientações. Obrigada demais pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 16 horas. Até lá!